Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Estrela, meus queridos alunos do nono ano. Cá mais uma vez estou eu, o professor Alírio Cavalcante. Vamos falar um pouquinho sobre química, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela tem por capítulo as funções químicas. Funções químicas, o que é que a gente entende por funções químicas? As funções químicas é uma classificação dos compostos químicos. Todos os compostos químicos que a química produz, elas são classificadas em 4 grandes grupos. Os grupos dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Pessoal, nessa nossa primeira aula, nós vamos nos deter a entendermos o que são ácidos e o que são bases, né? Ácidos e bases são bem antagônicos, tá bom? Haja visto que um apresenta propriedade química bem distinta do outro. Olha, vamos lá. Por exemplo, ácido. Ácido é toda e qualquer substância que apresente o potencial hidrogeniônico, tá bom, pessoal? Potencial hidrogeniônico, capacidade de hidrogenar, ela tem a capacidade de hidrogenar menor que 7. Então, veja que eu vou explicar para vocês vão ver que são bem antagônicos os dois. Já as bases, elas apresentam o potencial hidrogeniônico, ou seja, a capacidade de hidrogenar maior que 7. Numa escala de pH e pOH, todos os compostos que apresentam-se com pH menor que 7 são tidos como os compostos ácidos. Todas as substâncias que apresentam pH maior que 7 são tidas como base. Se nós formos aqui, a escala de pH e pOH, ela tem um intervalo de 1 a 14. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse intervalo aqui de 1 a 14, metade dela vai ter 7. Então, todos os compostos que apresentam pH maior que 7, eles são tidos como compostos básicos. Tá bom? Todos os compostos que apresentam pH menor que 7 são tidos como compostos ácidos. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, ácido, dando um conceito de ácido, a gente pode dizer que ácido é toda substância que libera como único íon o próton H+. Então, ácido é toda substância que libera como único íon o próton H+. Quem primeiro falou de ácido foi um cara chamado Arrhenius. E Arrhenius, no seu conceito de ácido, ele disse que ácido era toda e qualquer substância que, quando posta em meio aquoso, ele disse posta em meio aquoso porque ele diluiu o ácido, tá bom? Meio aquoso, água. Posta em meio aquoso, libera como único próton o H+. Bom? Já, base é toda substância que libera com único íon o ânion OH-. Então, veja bem, preste bem atenção. Ácido, ela libera o H+. Bom? Já as bases, elas tendem a liberar o OH-. Tudo bem, pessoal? Então, veja bem, se eu juntar H+ com OH-, eu vou ter uma partícula de quê? Da água, né? H2, 2H, Pessoal, a água, ela é ácida ou ela é básica? Pessoal,
A água que nós ingerimos diariamente, ela é levemente ácida. Por quê? Porque ela é uma água mineralizada. Mas a água pura, ela nem é tida como ácido, nem é tida como base. A água, ela é anfótera. Tá bom? Anfótera. O que é anfótero? É aquela substância que tem características ácidas e que tem características básicas. Ali, então, existem classificações para ácido, base, sais, óxidos e anfóteros. Não existe classificações para anfótero. Apenas a água tem esse comportamento de anfótero, tá bom? Por quê? Porque a água libera tanto o H+, como libera o OH-. Então, a água tem características ácidas, como também tem características básicas. Se ela tem características ácidas e básicas, é correto dizer que o pH da água é igual a 7. 7 é o intervalo entre os ácidos e entre as bases. Pessoal, quando nós estamos falando de ácido, tá bom? Nós vamos falar de uma gama de compostos químicos que tem classificações próprias. Por exemplo, ácido, como eu já coloquei para vocês aqui, de acordo com Arrhenius, ácido é toda e qualquer substância química que, quando posta em meio aquoso, tende a liberar o próton H+. Tá bom? Então, os ácidos, eles são classificados em dois grandes grupos. Nós temos os hidrácidos, tá bom? E os oxiácidos. Ali, o que são hidrácidos e oxiácidos? Quando nós falamos de hidrácidos, nós estamos falando de compostos químicos que apresentam apenas o H+, tipo HCl, HBr, HI, né? Que seria ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Veja que nós temos apenas um elemento químico ligado à hidroxila, ligado ao próton H+. Já nos oxiácidos, nós vamos ter H2SO4, H3PO4, HCO2, né? E nós vamos ter H2SO4, ácido sulfúrico, H3PO4, ácido fosfórico, HCO2, né? Ácido carbônico. Então vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Veja que nos hidrácidos, nós vamos ter o elemento químico ligado à protonação, o H+. Já nos oxiácidos, nós vamos ter tanto a presença do hidrogênio, como também vamos ter presenças de oxigênio. O cálice, se tem oxigênio e tem hidrogênio, seria uma base. Não. Se o oxigênio e o hidrogênio estiverem separados, eles têm características ácidas. Para que eles tivessem características básicas, era necessário eles estarem juntos. Tipo, o hidróxido de sódio. Aqui seria uma base. Por quê? Porque o oxigênio e o hidrogênio estão juntos. Quando eles estão separados, nós estamos falando de oxiácidos. Então, hidrácidos, ácidos que compõem apenas a presença do H+. Oxiácidos, ácidos que apresentam o H+, e que também na sua molécula química apresentam o oxigênio. Deu para entender isso aí, não deu, pessoal? Os ácidos, eles apresentam força. Tá bom? Vamos lá, vamos falar da força do ácido. Existem ácidos que são mais fortes do que os outros. Quais são os ácidos hidrácidos fortes? Tá bom? Ácidos hidrácidos fortes só existem 3, pessoal. É fácil nós entendermos isso aí, que seria o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Tá bom? Ácido hidrácido moderado.
de força moderada. Ó, de força moderada só existe um, que é o ácido fluorídrico. Tá bom? E fraco, ácido hidrácido fraco. Faz o restante. Todos os outros ácidos hidrácidos, eles são fracos. A exemplo, nós vamos citar aqui, ó, o HCN, ácido cianídrico, né? É um ácido hidrácido fraco. Então, ó, os ácidos, quanto à força, os hidrácidos, eles podem ser fortes, que só existem três: fluorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderados, só existe um, que é o fluorídrico. E fraco, que é o ácido cianídrico, e o restante, todos os outros. Ali, da mesma forma que existem ácidos hidrácidos fortes, moderados e fracos, existem também oxiácidos? Existem sim. Quanto à força dos oxiácidos, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter oxiácidos fortes, nós vamos ter oxiácidos moderados, né? E vamos ter oxiácidos fracos. Como é que a gente consegue identificar? Pela diminuição. Você vai pegar quantidade de oxigênio menos quantidade de hidrogênio. Por exemplo, veja bem, ó, um oxiácido forte, o ácido sulfúrico, H2SO4. Como é que eu sei que ele é um oxiácido forte? Eu vou pegar quantidade de oxigênio menos quantidade de hidrogênio. Se o valor for igual a 2, é porque o ácido é forte. Se o valor for igual a 1, é porque o ácido é moderado. Se o valor for igual a 0, é porque o ácido é fraco. Tipo, presta atenção, ó. H2SO4. Quantidade de oxigênio. Quantos oxigênios tem? 4. Quantos hidrogênios tem? 2. Então, 4 menos 2, 2. Se a subtração de oxigênio e hidrogênio for igual a 2, o oxiácido ele é forte. Então, ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Né? No caso, nós iríamos ter aqui, ó, um ácido moderado. H3PO4, o ácido fosfórico. Ó, como é que eu sei que o ácido fosfórico é um ácido moderado? Porque eu vou pegar, ó, quantidade de oxigênio, 4, menos quantidade de hidrogênio, 3. Então, 4 menos 3, 1. Se deu igual a 1, oxiácido moderado, né? E quando o oxiácido ele é fraco, oxiácido fraco, nós teríamos um exemplo aqui, ó. H3CO2, por exemplo, né? Ele pode ser 0 ou menor que 1. Ó, quantidade de oxigênio, 2, né? Menos 3, eu vou colocar 2 aqui, menos 2. Então, o que é que aconteceria? Ó, nós teríamos um oxiácido fraco, porque 2 menos 2 igual a 0. Deu para entender isso aqui, não deu, pessoal? Então, vamos lá. Da mesma forma que nós temos classificações para ácidos, em hidrácidos, oxiácidos, nós vamos ter também classificações para as bases. As bases, pessoal, elas são classificadas também em fortes, fracas ou moderadas, tá bom? Quando nós falamos de base, nós estamos falando de compostos que apresentam hidroxila, o OH-. Então, pessoal, sempre que nós tivermos a hidroxila, ó, vamos lá, base forte, ó como é fácil, base moderada e base fraca, tá bom? Sempre que nós tivermos a hidroxila, o OH, ligado a qualquer elemento da família 1A, então, quais são os elementos da família UA? Li, NAC, robô, césio, francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Sempre que nós tivermos
a hidroxila ligada a um elemento da família 1A, pessoal, 1A, então nós vamos ter uma base forte. Então, hidróxido de lítio, forte. Hidróxido de sódio, forte. Hidróxido de potássio, forte. Hidróxido de rubídio, forte. Hidróxido de césio, hidróxido de frâncio. Então, todos esses são bases fortes. Quando é que eu vou ter uma base moderada? A minha base moderada vai ser sempre que eu tiver a hidroxila ligada a qualquer elemento da família 2A. Né? Quais são os elementos da família 2A, hein, pessoal? Bora lá. Berílio, magnésio, cálcio, bário, estrôncio e rádio. Né? Então, ó, sempre que eu tiver hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, eu vou ter o quê? Bases do tipo moderada. E base fraca? Base fraca vai ser sempre que eu tiver a hidroxila, tá bom? Ligada a qualquer elemento da família 3A. Quais são os elementos da família 3A? Ó? Belas, alunas, gatinhas, indo telefonar. Boro, alumínio, galho, índio e talio. Então, sempre que eu tiver a hidroxila ligada a qualquer elemento da família 3A, eu vou ter uma base fraca. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, quando nós iremos dar continuidade falando sobre sais e óxidos.